Não é curioso que no começo de dezembro a Rússia tenha dito que capturou Pokrovsk? Mesmo após 2 semanas, a Rússia continua atacando Pokrovsk. Se não soubéssemos mais, diríamos que o Kremlin mentiu sobre a queda da cidade. Pokrovsk permanece de pé e os ataques russos à cidade seguem com o mesmo desempenho de dezembro. As forças de Vladimir Putin tentaram um ataque surpresa em Pokrovsk para concluir a conquista que o Kremlin disse ter feito semanas antes. A Ucrânia estava preparada para o ataque e o esmagou tão rapidamente que ele mal saiu do papel. O relatório mais recente da Euromaidan Press mostra, com imagens geolocalizadas, que uma coluna russa inteira tentou atacar Pokrovsk. Essa coluna não chegou a avançar nem 1 quilômetro, ou cerca de 0,62 milhas da área de preparação da coluna. Agora, lá estão os destroços de mais um ataque russo fracassado. O pior é que não foi um dos muitos ataques a pé ordenados por Putin na batalha por Pokrovsk. Os soldados russos estavam de motocicleta, e mesmo assim foram despedaçados por drones ucranianos que estavam à espera da chegada deles. A Rússia pensou ter planejado o ataque perfeito, mas só enviou mais soldados para uma armadilha eficiente da Ucrânia. A Rússia teve uma ideia inteligente para seu ataque relâmpago, por não conseguir entrar em Pokrovsk nas últimas semanas, ao norte da linha ferroviária. A Ucrânia precisa manter essa ferrovia, como informou o New Voice of Ukraine em 21 de novembro sobre mais um ataque fracassado da Rússia. Manter a ferrovia aberta garante à Ucrânia acesso a Pokrovsk. Isso vale para futuras liberações e como rota de fuga para soldados que defendem contra a Rússia. No fim de novembro, o Novo Voz da Ucrânia informou que a Ucrânia começou a ajustar suas táticas defensivas na cidade, aumentando o número de equipes de veículos aéreos não tripulados, ou UAVs, operando em locais-chave, como a ferrovia de Pokrovsk. A Rússia sentiu o peso dessa mudança de estratégia no ataque surpresa. Mas voltaremos a isso depois no vídeo. Antes, a Rússia precisou preparar seu ataque ao perceber que seus soldados não avançavam. Na linha ferroviária, a Rússia decidiu que o flanco oeste seria um alvo melhor. A ferrovia seria contornada com as forças russas avançando para o assentamento de Roshina, próximo a Pokrovsk. À primeira vista, parece uma abordagem inteligente por vários motivos. A Rússia também parou de enviar soldados em massa para a ferrovia. Um ataque bem-sucedido a Roshina aproxima a Rússia de isolar as regiões ao norte de Pokrovsk, ainda não capturadas por suas forças. A pressão sobre Pokrovsk cresceria, já que soldados russos ameaçariam rotas de abastecimento ucranianas. Avançam de uma nova área de preparação para intensificar o ataque multifrontal à cidade. Forçar uma retirada ucraniana é o objetivo final, como diz a Euromaidan Press. A Rússia está desesperada para evitar mais ataques diretos e combates urbanos de casa em casa, que tem feito a Ucrânia dizimar as tropas russas. Desde que Putin ordenou a captura de Pokrovsk, a Rússia prefere se estabelecer em uma vila próxima e, eventualmente, completar o cerco de Pokrovsk. O 7º Corpo de Resposta Rápida das Forças de Assalto Aéreo da Ucrânia monitora a situação em Roshina e arredores para evitar que defensores se retirem por falta de suprimentos e reforços. O Telegram foi necessário para explicar a abordagem russa e resumir a resposta ucraniana sobre Pokrovsk. O inimigo intensifica ações na periferia oeste da cidade, usando a 76ª Divisão de Assalto Aéreo e tenta avançar para Roshina, noroeste de Pokrovsk. Para isso, pretende avançar simultaneamente por várias direções, explica o 7º Corpo de Resposta Rápida. As forças de defesa estão contrariando essas tentativas, cortando as prováveis rotas de movimentação do inimigo e atingindo o inimigo com os meios e forças disponíveis, em especial artilharia e drones First Person View, acrescenta o corpo. Cortar as prováveis rotas é a frase-chave nessa declaração. A Ucrânia acabou de fazer isso com um efeito devastador, esmagando um ataque surpresa russo no processo. Um ataque só pode ser impedido após iniciado, e a Rússia achava ter todas as soluções para conquistar Roshina. Em vez de enviar blindados como tanques e veículos em um ataque mecanizado que a Ucrânia facilmente detectaria e ainda mais facilmente contra-atacaria, a Rússia escolheu uma abordagem diferente. Enviar soldados a pé poderia funcionar, mas seria lento. Uma aproximação lenta a Roshina daria à Ucrânia tempo para reagir e causaria mais baixas. A Rússia não podia se dar a esse luxo, já que a recompensa por seu ataque surpresa seria conquistar uma vila a apenas 35 quilômetros das áreas de Pokrovsk que já controla.
O ataque precisava ser rápido o suficiente para cobrir a distância que as forças russas precisavam percorrer, além de ser capaz de transportar soldados suficientes para Roshina para permitir que a Rússia estabelecesse uma posição na vila. E se a maioria da coluna de ataque conseguisse evitar ser destruída pelos drones First Person View da Ucrânia, melhor ainda. Na Rússia, apenas motocicletas e bugs poderiam realizar essa tarefa. O motivo do uso dos bugs é óbvio, já que eles são mais manobráveis do que tanques e veículos blindados, mesmo que não ofereçam muita proteção. Os bugs também podem transportar vários soldados cada um, assumindo que consigam evitar ou escapar dos drones da Ucrânia. É uma grande suposição, mas a Rússia costuma aceitar esse risco para infiltrar posições ucranianas com veículos baratos de substituir caso sejam destruídos junto com os soldados. As motocicletas podem parecer uma escolha mais confusa, até você perceber que elas oferecem ainda mais vantagens de velocidade e manobrabilidade do que os bugs. Motocicletas são rápidas e fazem curvas ágeis, permitindo que pilotos evitem drones da Ucrânia. Essa é a teoria russa, pelo menos, e é uma que o país colocou em prática durante boa parte de 2025. Os primeiros relatos do uso consistente de motocicletas pela Rússia surgiram em abril, quando a Cable News Network informou que o país adotou esses veículos para fugir dos drones ucranianos. O Ministério da Defesa da Rússia parecia confiante em sua nova ideia. Recorrendo ao Telegram, o ministério compartilhou orgulhosamente imagens de seus soldados praticando pilotagem de motocicleta, embora o vídeo fosse menos impressionante do que a apresentação ao seu redor. Com a música alta ao fundo, um soldado russo avança cauteloso por uma pista. Apesar de alguns pequenos saltos, as explosões em torno do soldado indicam o objetivo da Rússia. As motos conseguem evitar os drones kamikaze First Person View da Ucrânia enquanto houver pista para circular. A Cable News Network afirma que a Rússia já usava bicicletas cerca de um ano antes do vídeo. Embora esses casos fossem mais raros em abril de 2025, o uso ocasional se tornaria padrão, como mostra a citação compartilhada pela Cable News Network do Instituto para o Estudo da Guerra. O vídeo sugere que militares russos desenvolvem uma doutrina tática para ofensivas sistemáticas, o uso de motocicletas e pode estar se preparando para distribuir um número maior de motocicletas, disse o Instituto para o Estudo da Guerra. O sistema às vezes funciona. Em maio, David Axe, ex-colaborador militar da Forbes, revelou que tropas de motociclistas russas capturaram trincheiras perto de Pokrovsk. Em um avanço que conseguiu empurrar as linhas de frente cerca de 1 quilômetro adiante, esse avanço se deveu menos à habilidade dos motociclistas e mais ao fato de a Ucrânia ter deixado, inadvertidamente, um ponto fraco em sua linha nos arredores da pequena vila de Malinivka. Os motociclistas russos aproveitaram essa fraqueza e resistiram ao contra-ataque ucraniano. No entanto, esse sucesso parece ser a exceção e não a regra. Na matéria da Cable News Network, o canal entrevistou o comandante ucraniano Andriy Oshanash, que afirmou que a Ucrânia chamou os ataques de motocicleta russos de ataques banzai. Por quê? Apesar de rápidos, os ataques prejudicam a Rússia e revelam falhas em seus equipamentos. Eles avançam rápido e chegam atrás das linhas, explicou Oshanash ao comentar o uso de bicicletas pela Rússia. No entanto, a desvantagem é que essas bicicletas, que deveriam ser tão boas para evitar drones, não são nada disso. Ou seja, as perdas russas são altas porque ciclistas desprotegidos são abatidos ao tentar avançar, resultando em grandes sacrifícios de sangue russo. Devido à eficácia limitada de ataques surpresa usando motocicletas, a Rússia estava disposta a pagar esse preço se isso significasse estabelecer uma posição em Roshina, e essa posição seria algo que a Rússia poderia explorar para consolidar os ganhos que obteve. No sul de Pokrovsk, essas áreas já servem de base para ataques ao norte da cidade. Então, outra vila sendo incluída nessa equação permitiria que a Rússia tornasse esses ataques ainda mais fortes. Decidiram evitar a ferrovia e enviar as bicicletas para Roshina. A Rússia não estava completamente alheia ao perigo que essa abordagem apresentava. No entanto, achava que a chegada de um velho amigo, que tantas vezes foi muito gentil com a Rússia durante suas muitas guerras, seria suficiente para suportar o ataque surpresa. De uma tentativa arriscada a um sucesso quase garantido ao capturar a vila. O general Inverno chegou à Ucrânia e está causando alguns problemas, com a estrada para Roshina estando em condições relativamente boas. Isso foi mais uma vantagem para as tropas de motocicleta da Rússia. O rigoroso inverno na Ucrânia tem favorecido a Rússia, com neblinas e névoas frias cobrindo o campo de batalha. A baixa visibilidade dos drones First Person View e de reconhecimento dificulta que a Ucrânia detecte soldados russos se aproximando.
A Rússia já aproveitou esse problema antes, como vimos no final de novembro. Segundo a Forbes, o inverno fez alguns drones ucranianos ficarem em solo em 28 de novembro. E o veículo explicou os problemas que o clima de inverno causa para esses vantes, que normalmente são letais. Ficam muito mais difíceis de controlar em mau tempo, especialmente com chuva, neve ou ventos instáveis. O colaborador da Forbes, Vikram Mittal, escreve: por serem pequenos, esses drones têm pouca inércia, então até ventos moderados podem desviá-los ou causar movimentos constantes. O operador precisa corrigir sempre, e a visibilidade é só parte do problema. Então, o tamanho e o peso dos drones da Ucrânia, que são grandes vantagens durante os meses mais quentes, jogam contra os vantes quando o inverno chega. A Rússia também achava que estava em uma boa posição porque as forças da Ucrânia estão lidando com uma situação menos que ideal em Pokrovsk. O ataque russo em larga escala obrigou a Ucrânia a defender o norte e o oeste de Bukrovsk. A região urbana próxima a Pokrovsk também exige que a Ucrânia desloque soldados e equipamentos. O peso operacional fez as defesas da Ucrânia em Pokrovsk ficarem mais dispersas que nunca. Isso pode abrir brechas que um ataque surpresa com motocicletas explora facilmente. A Ucrânia pouco pode fazer, pois a Rússia enviou tantos soldados a Pokrovsk que os ucranianos estão em desvantagem de 8-1. Em algumas áreas da cidade, no entanto, nem tudo estava a favor da Rússia. O general inverno que ajudava a Rússia também trouxe problemas. Como relata a Euromaidan Press, o início da temporada de inverno é um obstáculo para os esforços russos, porque apesar da presença de fileiras de árvores ao longo das estradas, elas atualmente não oferecem nenhuma camuflagem. E com o início da queda de neve, até mesmo veículos menores, como buggies e motocicletas, tornam-se significativamente mais fáceis de serem detectados pelos operadores de drones. O veículo diz que a baixa visibilidade dos drones pode não ser um grande problema para a Ucrânia, como a Rússia esperava. Com o terreno aberto, as tropas de motocicleta precisam atravessar. A rapidez era crucial para os russos alcançarem Roshina e se posicionarem antes da chegada dos drones First Person View. A Rússia sofreu pesadas baixas em Pokrovsk, mesmo com grande superioridade numérica. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Rússia perdeu ao menos 25 mil soldados em outubro, a maioria em Pokrovsk. As perdas da Rússia na região eram menores, embora ainda significativas no início do ano. O The Guardian afirma que a Ucrânia estima que a Rússia perdeu cerca de 15 mil soldados em janeiro. Segundo o relatório de 6 de novembro do Centro de Análise de Políticas Europeias, a Rússia perde cerca de 700 a 800 soldados por dia em Bakrovsk, reduzindo gradualmente sua vantagem numérica. Ainda assim, a balança da situação parece pender para o lado da Rússia. No geral, todos os ingredientes parecem estar presentes para um ataque surpresa bem-sucedido. Havia apenas um problema. Para que um ataque surpresa funcione, o inimigo precisa ser surpreendido pelo ataque. Nesse momento, todo o planejamento da Rússia caiu, pois a Ucrânia sabia o que ela faria em Roshina, e havia uma armadilha esperando pelos infelizes soldados de moto que estavam prestes a cair direto nela. A imprensa Euromaidan detalha que imagens geolocalizadas de Roshina indicam que drones ucranianos detectaram o ataque russo logo no início. A Ucrânia deixou o ataque se aproximar, permitindo que motociclistas russos avançassem cerca de 1 quilômetro. Mas o único motivo pelo qual isso foi permitido era para que os drones da Ucrânia pudessem se posicionar. Logo, o veículo líder da coluna russa entrou na zona de morte criada pela Ucrânia. O veículo virou alvo imediato, causando caos enquanto drones ucranianos se aproximavam de buggies e motos russos. Um por um, o general inverno não conseguiu fornecer o nível de neblina que a Rússia precisava, e o frio não foi suficiente para afastar os drones First Person View da Ucrânia de seus alvos. Os drones atacaram repetidas vezes, frequentemente mais de uma vez por alvo, até destruírem todos os veículos da coluna russa a menos de 1 quilômetro da área de preparação para o ataque. Imagens mostram todos os veículos queimando ao mesmo tempo, evidenciando múltiplos ataques simultâneos, segundo a imprensa Euromaidan. O veículo de imprensa afirma que as imagens comprovam que a Ucrânia não foi surpreendida pelo ataque russo. A suposta surpresa não existiu, pois os drones ucranianos claramente aguardavam os veículos russos. Drones nem sempre eliminam o alvo na primeira tentativa. O número de veículos destruídos mostra que dezenas de drones ucranianos já aguardavam para interceptar o ataque, impedindo que unidades russas chegassem a Roshina. A Euromaidan Press
informou que alguns russos sobreviveram, mas em pânico não conseguiram prosseguir. Qualquer coisa que se parecesse com uma retirada coordenada, muito menos um avanço contínuo sobre Roshina. A Ucrânia conseguiu enviar um drone First Person View solitário para eliminar esses soldados russos remanescentes, todos os quais foram neutralizados antes que pudessem retornar à base e avisar qualquer outra pessoa sobre a zona de morte que aguarda qualquer outra unidade que tente atacar Roshina. Os números mostram o fracasso russo. Após o ataque surpresa, perderam 10 veículos e cerca de 40 soldados. Qualquer tentativa de completar uma manobra de flanqueamento através de Roshina foi por água abaixo. A Ucrânia está mais atenta do que nunca às tentativas da Rússia de contornar a linha ferroviária letal e buscar outra entrada em Pokrovsk. A Rússia tem duas opções: seguir com ataques que já custam muitos soldados ou focar outra parte da linha de frente de Pokrovsk, provavelmente cientes de que os drones da Ucrânia também os aguardam lá. A Ucrânia mostra novamente que as alegações russas sobre a queda de Pokrovsk são prematuras. A cidade ainda está sendo defendida, custando à Rússia centenas de soldados todos os dias, mas fica ainda melhor do que isso para a Ucrânia após mais uma tentativa frustrada de tomar Pokrovsk. Não só as defesas da Ucrânia estão sobrecarregadas, mesmo reforçadas, as linhas russas começam a ceder. Rompimentos e oportunidades permitiram à Ucrânia recuperar território na cidade que, segundo a Rússia, havia sido perdida para os ucranianos no início de dezembro. Em 13 de dezembro, 3 dias antes do relatório do Euromaidan Press sobre o fracasso do ataque surpresa russo, a Ucrânia informou que as forças ucranianas recuperaram parte do norte de Pokrovsk, cerca de 16 quilômetros quadrados. Isso mostra que as áreas de Pokrovsk ocupadas pela Rússia não estão sendo suficientemente defendidas para serem mantidas por muito tempo. A Força-Tarefa Leste da Ucrânia foi ao Facebook para declarar a libertação do território. A unidade também afirma que a Ucrânia conseguiu repelir 18 dos 19 ataques russos na direção de Pokrovsk em 13 de dezembro, sendo que o único ataque restante ainda estava em andamento. Sobre a possível retomada de mais territórios, as Forças Armadas da Ucrânia seguem atuando ativamente na região de Pokrovsk-Minarad. Essas medidas incluem melhorar a situação operacional, realizar operações locais para expulsar o inimigo de determinados territórios e criar condições para manobras subsequentes das nossas forças. A situação em Pokrovsk pode não ser tão grave quanto Putin diz. A Ucrânia repele ataques russos e recupera territórios. Cidade que a Rússia diz controlar continua sendo campo de batalha ativo. Isso matou 40 soldados russos em um ataque fracassado e custa centenas de vidas à Rússia diariamente. A narrativa do Kremlin de dominação completa na Ucrânia está desmoronando. Esse incidente em Pokrovsk é só um exemplo do que ocorre em toda a linha de frente da guerra na Ucrânia. O exército russo entra em colapso, enquanto a Ucrânia reage contra soldados exaustos e logística destruída. Veja nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para mais notícias sobre Pokrovsk. Obrigado por assistir.